quem frequenta a igreja, mas sim quem é a igreja. Essa igreja que ele vai levantar. Não é este prédio, não é aonde eu estou, mas quem eu sou nele. Quem eu estou nele verdadeiramente. Aleluia. Pastor, sobe aqui um pouquinho. Vem aqui rapidinho, fala um oi. O pastor está lá no terceiro céu, deixa a mão no terceiro céu. O pastor veio lá de Boituva só para nos visitar. Glória a Deus. Nós falamos que nós íamos fazer uma surpresa, ele fez o primeiro. Viu? Ai, ai, viu? Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom poder estar com os amados. Estávamos com muita saudade. E essa semana foi uma semana muito difícil. Um dia difícil. Mas a unidade verdadeira é quando você rompe em meio à dificuldade. E eu falei, hoje nós vamos lá em Osasco nos deliciar. Hoje nós vamos saborear a presença do Eterno junto com os irmãos amados. É muito bom estar aqui. Deus os abençoe poderosamente. E logo, logo vocês estarão em Boituva. Adorando ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Boituva é aqui do lado. É incrível que Boituva é aqui do lado e o pastor veio, né? Tem gente que mora 3 ruas para cima, ficou muito longe, eles não conseguiram chegar. Eita Deus. Ai, Jesus. A bênção é para nós, pastor. Eu fico imaginando depois de tudo que Deus falou ontem, né? Daquele tempo próprio, assim. Sabe quando ele começou a falar assim, ó, Deus vai estar enviando? Eu levantava muito e falava, Deus, o Senhor pode até enviar. Mas eu vou ser um desses empresários que vou estar ser o abençoador desse lugar. O Senhor pode até enviar qualquer um. Mas vai começar por mim a entregar a bênção. Dessa maneira, eu lembrei hoje de uma palavra que foi liberada sobre o pastor Gerson, lá quando a gente frequentava na igreja do pastor Gilson. Eu lembro que começou uma liberação assim, de um lado do outro. Aí o bispo, eu não lembro o nome do bispo, ele virou e falou assim, mas você está falando aí no seu coração. E daqui a um tempo, você vai ter tanto recurso que você vai se tornar um dos maiores empresários aqui nessa cidade. Meu Deus! E essa palavra se cumpriu na vida dele. Porque ele abriu tanto salão de cabeleireiro que se tornou grande, conhecido. Então o que Deus falar, meu irmão, toma posse do que vai acontecer. Porque Deus não é um pai que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que nós vamos, confirmou que nós vamos ter um prédio próprio, nós vamos ter. Eu estou achando que 1.200 lugares é pequeno. Meu Deus! Aleluia! Bora para cá, pastor. Glória! Aleluia!
Não quero que fale mais. Amém, meus olhos. E teste aí, e som. O pastor Márcio já começou com a igreja lá na Granja Viana. Aleluia. Já está pequeno o lugar, já vai ter que procurar um outro. Meu Deus! Vai ter que mudar de lugar já. Porque já não cabe mais gente lá, então ele vai ter que ir para outro prédio. O James é vizinho deles lá, né, James? Mora pertinho, né? Quase. Ah, então tá bom. Pastor, obrigado por ter aceito o convite, viu? Pastor Márcio é meu amigo de muito tempo. Ele é meu amigo desde quando não era pastor. Eu acho que ainda não sou. Obrigado por ter aceito. Obrigado por aceitar todas as vezes que nós convidamos. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Bebê está ali, Tamires. Bebê que daqui a uns dias vai estar correndo. Aleluia. Olha lá. Já está cantando. Deus abençoe. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Deus abençoe. Amém. É sempre uma honra, né? Essa posição é uma posição de honra e eu que agradeço, porque todas as vezes que nós somos convidados para vir aqui, nós somos alimentados, nós somos abençoados e sempre vai ser assim, porque a casa do Senhor sempre vai ser o melhor lugar da terra. Eu louvo a Deus porque quando nós estávamos para tomar uma decisão muito importante, o pastor Aguinaldo e a pastora Erma praticamente nos adotou. Tem coisas que ele nem sabe, né? Que ele e a pastora fez por nós, que são coisas que são detalhes, porque na nossa trajetória tem coisas que Deus ele faz de maneira minuciosa. E eu me lembro perfeitamente que nós estávamos passando por uma guerra espiritual interna muito grande, como todos nós passamos, e às vezes nós não sabemos de onde vem o alívio. E eu me lembro que um dia ele me ligou e ele falou: vem aqui ministrar na igreja e tal. E aquele dia foi um divisor de águas para nós. Amém. Aquele dia foi um dia de cura para nós, porque nós entendemos o significado de uma porta aberta, de estar nessa posição, de saber que tem pessoas que realmente nos amam de verdade. E aqui nós encontramos refúgio. Aleluia. Aqui nós encontramos o amor de Deus. Não só dos pastores, mas da igreja. E eu não me esqueço do dia que nós viemos aqui, eu estava com o coração assim, estalhaçado mesmo. E eu tinha falado para minha esposa, eu falei: olha, sinceramente, foi uma bênção pastorear, foi bom ser pastor da igreja Renascer durante 20 anos, mas eu não quero mais. Chega, minha vida é outra, eu vou voltar a trabalhar. Mas naquele dia eu senti o amor de Deus. E teve uns irmãos que me abraçou aqui que eu nem lembro. E aquilo foi nos confortando. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão andando conosco: vocês precisam conhecer a igreja, né, do Projeto Viver, porque ali nós fomos ressuscitados espiritualmente. E é uma grande verdade aqui, queridos. Há uma marca do Espírito Santo profunda. E eu tenho certeza que todo mundo que cruza essas portas, que vence as obras espirituais e cai aqui dentro, sai daqui abençoado. E esse congresso de oração, com certeza, ele tem muitas e muitas coisas para poder acontecer nas nossas vidas. E hoje, Deus tem algo novo para nós. Amém? Que Deus abençoe vocês. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Nós vamos ao Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Isaías, no capítulo 38. O pastor falou algo que realmente nos deu uma direção nova, né? E nós temos uma história em comum, na verdade, porque a gente é amigo antes de pensar em pastorear a igreja e de tantas promessas. E aqui nesse altar ele me abençoou, me enviou, e aquilo foi tomando proporção. E nós começamos o nosso trabalho lá na Granja Viana. Nós estamos já com o local que Deus nos deu, uma sala. Nossa igreja está nascendo ainda, né? A gente tem ainda
30 pessoas, 25, 30 pessoas. Glória a Deus! E tem sido assim, né? E a pastora Emma, esses dias, a gente falando que a nossa preocupação como pastor, queridos, eu quero falar uma coisa para você, sabe como é que pastor é? A gente conta até o neném que está no ventre. É assim, pastor. Quantas pessoas você nasceu em igreja? Uma, duas, tem uma mulher grávida, então tem 4. É assim, ó, a minha neném não faz parte do grupo. Então você imagina, se eu tenho 30 com ela, viu? Porque ela também é do Senhor. Amém. Então, e Deus nos deu um salão, está acontecendo as coisas. E eu fui abençoado esses dias, nós ganhamos tudo no Kids. Um amigo meu, lá de Sorocaba, eu fui visitar a casa dele, uma casona bonita, estilo essa que nós profetizamos. E eu falei para ele, como é que está a igreja? Eu falei, está faltando a tua parte. Ele falou, o que precisa? Eu falei, tudo. É verdade. Ele falou, e aí? Eu falei, olha, primeiro eu quero que Deus abençoe as crianças. Ele falou, o que falta? Quanto custa tudo para terminar? Eu falei, uns R$2.000. Eu falei, então, o que precisar, eu mandei tudo para ele, está comprando tudo. Glória a Deus! E a gente está caminhando. E vai chegar um dia que eu quero que todos vocês são convidados, óbvio. Semana passada, fui inventar de fazer um culto de mulheres lá. Era para ser culto de mulheres. E eu falei, vamos fazer um culto de mulheres. Tem uma pastora que é muito amiga, irmã, que nem vocês, que também já não está mais, está em outra igreja, e que sempre andou comigo. Eu falei, você quer ministrar lá? Só que lá é o seguinte, de quarta-feira vai 5, 10 pessoas. Você prega para 10 pessoas? Né? Porque às vezes a pessoa é assim, não, eu prego, pastor, eu preciso pregar, porque eu sei, quem gosta do altar, querido, prega para os bancos. Eu já preguei para cadeira vazia, eu amo isso. Aí ela foi, e aí eu convidei um casal que andou comigo há muitos anos, que está em outra igreja. Eu falei, você pode vir fazer o louvor me ajudar aqui, porque não tem levita. Lá é uma igreja muito engraçada, não tem nada. Só tem nós. E o som, que a pastora Irma falou, quando eu comecei também não tinha. E aqui tem um grupo de louvor que eu amo, a galera. Meu Deus, eles são bênçãos. Glória a Deus. E aí essa menina falou, pastor, eu falei, eu convidei um amigo, outro. Eu falei, 3 pessoas faz o louvor lá, tranquilo, e faz. Ela me leva 20 pessoas da igreja dela. Aí encheu a igreja. Eu falei, profético. Aleluia! Aí a pastora falou assim, então, nosso próximo encontro tem que ser a pastora Eva. A pastora Tamires, eu já estou te convidando, mas a pastora Tamires vai te mandar um convite. E aí, se vocês puderem, queridos, vai juntos, os levitas. E se vocês forem, eu vou preparar um buffet para vocês. Porque o que vem daqui para lá tem que ser duplamente honrado. E para a gente vai ser um grande prazer receber vocês lá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acharam a Isaías 38? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus me deu uma palavra. Eu quero. É um congresso de oração. Eu quero falar com vocês que essa palavra, ela me ressuscitou, ela me renovou. E eu perguntei para o pastor se tinha algum tipo de... Ele falou, olha, o que o Espírito Santo falar no teu coração, amém, traz para a igreja. Aleluia. Isaías capítulo 38 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não... Diga assim comigo, porque morrerás, não viverás. Não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e... virou o rosto para a parede e... orou ao Senhor. Diga assim comigo, Senhor, hoje eu vou orar. A oração que eu nunca orei. Sabia que tem algo que você nunca falou com Deus ainda? Aleluia. A gente acha que já falou muito, né? Tem muita coisa que você ainda não falou. E hoje você vai fazer essa oração. Amém? E disse, olha a oração de Ezequias: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo.
Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Aleluia. Põe a tua Bíblia na cadeira. O irmão, a sala aqui é com gás, né? Você vai fazer igual eu fiz com o irmão lá. Mas é uma benção, eu vou tomar, fica tranquilo. É que eu não estou acostumado a tomar água com gás. Eu vou arrotar o irmão. Uau! Água com gás. A Tamires já sabe. Ela me falou. Mas está tranquilo, eu vou tomar. Deixa aqui porque é benção. Faz anos que eu não tomo água com gás no altar. A Tamires, ela esconde água com gás de mim, ela toma tudo. Essa aqui é minha. Essa aqui ninguém toma. Levante as tuas mãos para os céus. Hoje é um sábado abençoado. Pode deixar essa aqui. Pede para o Espírito Santo falar no teu coração. Senhor, nós consagramos essa palavra na tua presença. Esse altar é santo. E sem santidade nós não podemos agradar ao Senhor. Usa a minha vida, eu te peço, Senhor, para que esse povo seja tomado do teu poder e do teu espírito. Que essa palavra seja rema dentro de nós. Que a minha carne se cale, que o teu espírito se manifeste no nosso meio. Que nós possamos sair daqui marcados com o teu poder, Pai. Enche esse ambiente da tua Shekinah. Assim como o Senhor, Pai, visitou o templo de Salomão quando a obra foi terminada. Senhor, toma este lugar com as tuas mãos. Nesse tempo de congresso de oração, Pai, cada oração, cada petição que for consagrada aqui, suba aos céus com incenso agradável. Que nós possamos terminar essa noite na tua presença, no Santo dos Santos. Que a tua palavra venha, Senhor, nos renovar, nos dar, Senhor, entendimento, conhecimento, sabedoria, nos dá um entendimento de todas as coisas. Senhor, limpa o nosso coração, limpa os nossos ouvidos. Deus, nós te louvamos por todas as coisas, e de tudo que nós tratarmos aqui, Pai, seja para ti toda a honra e toda a glória, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Pode se sentar. Grande Deus. Aleluia. Eu vou colocar o nome dessa palavra de hoje sobre arrume a tua casa. Amém? Diga para quem está do teu lado: arrume a tua casa. Porque os dias, diga assim comigo, porque os dias do Senhor são dias de bênção, são dias de paz e não de mal. Arrume a tua casa, porque o Senhor vai te visitar em nome de Jesus. Amém? Nós estamos num congresso espiritual. Está consagrado aqui nesse ambiente coisas profundas espirituais. Aleluia. Está determinado no mundo espiritual orações que foram feitas nesses dias, Aleluia. que ela vai ter um desdobramento muito profundo daqui a alguns tempos. Aleluia. O pastor estava dizendo de uma palavra que ele escutou há anos atrás, e ela está se desdobrando. Agora, é claro que todos nós temos um desejo único de estarmos na igreja e de viver na plenitude de tudo aquilo que nós queremos. E essa é a vontade de Deus para a tua vida, porque a Bíblia fala que ela é boa, perfeita e agradável. Deus não te chamou para você ser maldição, Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para você ser uma pessoa realizadora. Deus te chamou para você ser uma pessoa desenvolvida, diferenciada, e que tenha exatamente a imagem e a semelhança de Cristo. Então, obviamente que nós precisamos de sempre ter uma avaliação espiritual sobre o que Deus quer de nós, o que Ele pensa de nós. Então, eu estava orando, e claro que nos dias em que nós estamos, e a Bíblia fala que são dias maus, nós estamos vivendo exatamente um esfriamento espiritual.
E eu louvo a Deus por esse posicionamento. Num sábado à noite você poderia ter escolhido tudo, menos a igreja. Você poderia, e Deus, queridos, Ele não ia te recriminar por isso, porque a religiosidade impõe pesos, pecado, maldição. Porque você não foi na igreja, por isso que a tua vida está desse jeito. Porque você não jejuou. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus te ama. Nós temos um Deus de amor. Esses dias aconteceu uma atrocidade lá no The Square. Meu irmão é um empresário, e ele tem um quiosque que hoje atende a nata da Granja Viana, de alimentos de leite, essas coisas, queijo, doces. É um dos quiosques mais requisitados dentro do The Square, que é um shopping aberto. Hoje vocês conhecem da Granja, porque Naldo frequenta sempre lá, ele sabe. E ele estava, era 2 horas da tarde, ele estava lá, e ele tem outras filiais, saiu para visitar com a esposa e os filhos, e ficou as funcionárias. Ele hoje é de uma outra denominação, servo de Deus. Deus deu uma visão para ele, está prosperando tanto, os sonhos dele estão sendo realizados. E de repente, um senhor sai do estacionamento e entra dentro do estabelecimento dele, destrói tudo e atropela as 2 moças. Dentro do shopping, porque é um shopping aberto. E ele recebe a notícia, volta e vê a empresa dele no chão. Ele teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. E aí eu estava chegando em Sorocaba, e aí num caminho eu estava falando com ela sobre eles, sobre posicionamentos, porque a nossa vida é essa. O dia a dia nosso sempre cai na palavra. Você pode falar de tudo, você sempre vai estar falando das coisas da palavra, das coisas de Deus, e no caminho a gente falando das coisas do Senhor. E eu estava falando deles, falando que Deus está abençoando, Deus está crescendo, e eles são isso. E quando eles andavam comigo, eles me ajudavam tanto na obra. Quando eu estou chegando em Sorocaba, me vem uma mensagem, uma foto. O negócio dele estava no chão, cara. E o Espírito Santo falou ao meu coração: manda uma palavra, porque humanamente você não pode fazer nada. E a oração é isso. Aonde você não entra, a tua oração entra. O que você não pode fazer, a tua oração faz. Porque nós temos que andar na percepção espiritual de todas as coisas. E quando você é um homem espiritual, você vai resolver as coisas no plano espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é ativo. Ele é muito mais ativo, ele existe antes de todos nós. O mundo espiritual foi criado antes de você existir. E por isso que a palavra fala que tudo primeiro começa no mundo espiritual. A tua guerra, as tuas batalhas e as tuas conquistas estão no plano espiritual. E quando eu vi a foto, o meu coração, lógico, você fica humanamente chateado, magoado, porque não podia estar lá pessoalmente. Porque humanamente você quer estar junto. É assim ou não é? Sim. Quando você recebe uma má notícia, o que você espera? Que a pessoa que você ama, para quem você está pedindo ajuda, esteja lá para te dar um abraço, um conselho. Né? E você que é pastor, você que é servo de Deus, você que é mãe, você que é pai, você imagina você receber uma má notícia de quem você ama. A primeira coisa é: o que você precisa? Eu quero estar junto. Mas eu não podia, porque estava longe, e já tinha acontecido. E tem coisas, queridos, que Deus não permite que você esteja pessoalmente. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: ore por ele e repreenda esse espírito de morte, esse espírito de inveja. E a primeira coisa que eu fiz, cheguei na casa do meu amigo, ele queria mostrar, ele falou: espera um pouco, eu vou na varanda, vou mandar um áudio aqui. E mandei uma oração para ele e falei: olha, presta atenção, Deus vai te restituir em dobro. Deus vai te dar, porque um servo de Deus, tudo que acontece, que traz maldição, que traz mágoa, Deus tem sempre um plano superior lá na frente. Amém? Amém? Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Neste congresso, Deus vai trazer uma grande restituição. Arrume a tua casa, porque Deus vai começar a te dar o que você sempre imaginou. Ele vai te dar além. E se você acha que você teve derrotas, Deus vai te dar vitórias superiores. Muitas vezes nós entendemos o plano de Deus, porque para o mundo, para o homem, para o carnal, para o religioso, e para quem já perdeu a sua intimidade com Deus, foi uma grande atrocidade, uma grande derrota. Mas para quem tem os seus joelhos firmados no altar, e quem não dobra os seus joelhos a Baal, sempre tem uma porta aberta. E o poder da oração, ele faz com que Romanos 4,17 se manifeste. Na oração, o que você ora hoje,
Deus vai trazer à existência o que não existe. E aquilo que vem por um caminho vai sair por 7 caminhos, porque Deus tem um plano superior para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. E nós precisamos de vigiar. Diga para quem está do teu lado: vigia. Amém? Não foi essa a oração de Jesus? Ele estava no Getsemane. E o Getsemane, queridos, é um jardim maravilhoso. Eu orei naquele lugar. Eu falo que eu sou privilegiado, porque ir para Israel é um privilégio. E eu tenho profetizado: você vai para Israel. Aí, queridos, a igreja começou, tem 3 meses. Eu sempre falava: irmã, você vai para Israel, você vai para Israel. Tem uma irmã lá, querido, que ela deu um testemunho, e que ela viveu um milagre tão grande, e que na interação do milagre, uma amiga dela pagou uma viagem para ela de companhia para Israel. Ela está lá em Israel hoje. Não importa. Não importa a maneira de como vai ser, eu sei que Deus vai realizar o desejo do meu coração. Mas nós precisamos de vigiar, porque nós estamos vivendo hoje uma divisão espiritual. E eu estava orando, essa semana inteira meu coração começou a doer, porque, irmãos, vou te falar uma coisa: eu tenho um respeito muito grande pelo altar de Deus. Amém. Eu tenho um respeito muito grande por aquilo que Deus fez na minha vida 20 anos atrás. Aleluia. Eu era depressivo, eu ia para o inferno, eu não tinha futuro. Eu passei 5 anos da minha vida sem chorar, porque eu era entalado. Deus me libertou. Eu me lembro o dia que eu pisei na luz, uma palavra da bispa: Deus está levantando uma pessoa aqui, você vai ganhar toda a tua família para Jesus. Essa palavra se cumpriu. Deus vai te fazer um pastor. Eu não sabia que eu ia ser pastor, hoje eu sou um pastor. Aleluia! Casado, tenho uma filha linda, uma esposa maravilhosa. Não falta nada. E Deus tem me colocado ao lado de pessoas que realmente são deles, porque essa é a minha petição. Aleluia! As minhas orações, elas vão se concretizando no dia a dia. Mas nós precisamos de vigiar, porque tem hora que você vai enfrentar algumas situações na tua vida que vai desagradar o coração de Deus. E Ezequias, quem foi Ezequias? Um homem abençoado, um rei, que, se você pegar na palavra, começa dizendo assim: Ezequias, com 25 anos de idade, começou a reinar, e reinou em Israel durante 29 anos, e fez tudo que era reto perante o Senhor. Ezequias, ele restabeleceu o templo, mandou abrir as portas do templo, porque o templo foi fechado. O pai dele, Acaz, havia cometido todas as atrocidades. Ele havia instalado a idolatria, a maldição, e os utensílios da casa do Senhor haviam sido roubados. Ezequias mandou tirar a sujeira, restabeleceu a aliança do povo com o Senhor, restabeleceu o sacerdócio, chamou os levitas, promulgou um tempo novo em Israel, e Deus começou a abençoar o povo novamente, porque Ezequias, ele era um homem que estava sendo direcionado por Deus. Porque é assim, queridos, quando você está na direção de Deus, você é focado naquilo que Deus está falando com você, e aquilo que te impulsiona. Quando uma pessoa, ela é vibrada dentro daquilo que é o plano de Deus, você não consegue ouvir outras coisas a não ser aquilo que Deus quer falar com você. Os teus desejos, o teu coração, a tua mente, o teu olhar está no reino de Deus, está voltado para a obra do Senhor, está voltado para a igreja. Você faz de tudo para manter a tua fidelidade. Você não abre mão da tua integridade espiritual. Você não abre mão da tua santidade. Você não abre mão dos dias em que realmente são os dias que você consagra ao Senhor. Você não abre mão do domingo na igreja. Você não abre mão de uma campanha de jejum. Você não abre mão do teu ministério. Você se forma e você se enche daquilo que realmente é a vontade de Deus para a tua vida. Você se abre. E nesse caminho Deus começa a acrescentar na tua vida um crescimento espiritual que começa a espantar para quem não te conhece. E aí você passa a ser uma pessoa construída espiritualmente, porque é isso que Deus quer. Deus quer te construir. Deus quer fazer de você uma pessoa completamente diferente. E isso
causa duas coisas. A primeira, causa um espanto no inferno, porque a tua fotografia mudou de imagem. Você não faz mais parte do plano de Satanás, você faz parte do plano de Deus. E cria uma grande expectativa para o reino de Deus, porque nós temos a incumbência de manter a chama acesa. Diga para quem está do teu lado: mantenha a chama acesa, não deixe que ela se apague. Amém? Porque é nessa dimensão que você vai ver Deus operando a obra dele na tua vida. Você acha, você conhece alguém desviado, carnal? Você conhece alguém em pecado, dando testemunho? Você conhece alguém tendo revelações dessa dimensão? Você conhece alguém triste, magoado, descaracterizado, vivendo na plenitude do gozo do Espírito? Não existe. Por quê? Porque Satanás conhece essa dimensão. E nesses últimos tempos, se nós tivéssemos aqui uma campanha, eu tivesse um papel, uma caneta, talvez você ia riscar os dois lados da folha, de nomes de pessoas que você já caminhou e que está hoje nas mãos do inimigo, de pessoas que talvez te trouxe para a igreja e que hoje retrocederam, de pessoas que já foram referenciais para a tua vida, mas que resolveram hoje andar de maneira paralisada, porque infelizmente, de maneira imperceptível, as pessoas vão se esfriando espiritualmente, as pessoas vão abrindo mão dos valores espirituais e começam a andar debaixo de valores naturais, que é o pior, porque a palavra fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, porque acreditariam em espíritos mentirosos. E esse esfriamento, ele não começa de uma maneira que você possa detectá-lo. Ele começa de uma maneira que quando você for ver o diagnóstico, ele já virou um câncer, ele já se proliferou, cresceu, e de repente você é pego de surpresa. Ezequias era um homem de Deus, cheio da presença do Senhor, temente ao Senhor, submisso aos princípios espirituais, homem que buscava a direção do profeta, não dava um passo se Deus não falasse com ele, vencia guerras, um homem de bom testemunho, de boas intenções, presta bem atenção, de boas intenções, mas que chegou um tempo, ele olhou para a vida dele, ele havia realizado coisas poderosíssimas, ele havia trago o povo de volta para Deus, e talvez tinha pessoas lá, que estava pior do que ele, e passou a ficar melhor. Ele havia feito coisas realmente agradáveis ao Senhor, e o tempo foi passando, e conforme o tempo foi passando, sem que Ezequias percebesse, ele estava pecando diante do Senhor, sem que ele percebesse. Ezequias começou a entrar num ambiente onde Satanás opera de maneira imperceptível, e hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Arrume a tua casa, porque o Senhor tem coisas superiores para fazer. Amém. Ezequias, primeiro, ele deixou os fascínios entrar no seu coração. Infelizmente, Gálatas capítulo 3, versículo 1, Paulo fala: quem nos fascinou, ao insensatos Gálatas? Sabe, queridos, quantas pessoas poderiam estar aqui falando: pastor, eu vou abrir uma igreja no meu bairro, pastor, eu quero abrir uma célula, 2 células, pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, porque essa é a minha verdade espiritual, pastor, enquanto eu não ver a minha família da igreja, eu não paro de orar. E aí você vê pessoas com desejo de ver a obra de Deus acontecendo, você vê pessoas clamando numa dimensão espiritual prazerosa, porque os prazeres dela sempre foi a igreja, a palavra. Queridos, não tem outra coisa que atrai os olhos de Deus a não ser a igreja. Os atrativos de Deus nunca vai estar no estádio de futebol, os atrativos de Deus não estão na política, os atrativos de Deus não estão em nenhum tipo de outro evento. O atrativo, aquilo que atrai a Deus é a igreja, seja grande, pequena, média, rica ou não. O que atrai ao Senhor é quando ele vê uma pessoa se arrependendo diante dele. O que atrai ao Senhor é ver um coração contrito, pronto para obedecer a voz dele, porque os dias são maus
E o Senhor Jesus disse lá em João 4,4: quem tem procurado verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. E lá em Lucas 18,8, Jesus disse: porventura achará fé na terra quando voltar o Filho do Homem. Ezequias era um homem como eu e você, que quando chega na igreja, chega aberto, feliz, que quando recebe um chamado, ele faz tudo para que o chamado dele aconteça. Eu quero honrar ao Senhor. Quem já falou isso? Eu quero fazer o melhor para o Senhor. Pastor, conta comigo, porque eu vou fazer com santidade. As pessoas muitas vezes estão perdendo isso. Toma Santa Ceia de qualquer maneira, vem para a igreja e toca nas coisas santas como se estivesse tocando em qualquer coisa dentro da sua própria casa. Não se importa com a cadeira rasgada. Vem para a igreja. Tem uma pessoa que vai na igreja, ela vai de pijama, chega de pijama na casa de Deus, tribulada, destruída, porque Jesus, ele te aceita como você é, mas ele não quer que você entre no reino dele de qualquer maneira. Ele te cura, ele te liberta, ele te transforma, e ele coloca vestes limpas na tua vida. E Ezequias, ele foi perdendo, porque entrou dentro dele os fascínios, e aquilo que era princípios espirituais, ele já não praticava mais. A prática do jejum, sabe, queridos, quem aqui já quebrou um jejum de maneira imperceptível? Eu já. É horrível, não é? Mas para muitas pessoas é normal. Ah, quebrei o jejum, então não era para mim fazer o jejum. Eu já ouvi isso. É porque eu não consigo, Deus entende. Não pega nada. Eu tenho falado com algumas pessoas, porque eu não tenho o costume de julgar ninguém, porque Deus, ele não acusa ninguém, a acusação é satânica. Eu aprendi a ministrar as pessoas para que o Espírito constranja elas, porque o Espírito Santo me constrange. Amém. Eu não queria abrir igreja, e Deus sabe que eu não queria ser pastor. E Deus falou para mim: ainda tem vidas lá que precisam ser tratadas. Eu tenho uma igreja com 20 pessoas, queridos. Eu prego domingo de manhã para 2 pessoas, e domingo à noite para o restante. Porque tem uma senhora que ela só vai na igreja domingo de manhã, e domingo de manhã não vai ninguém na igreja, só vai eu e essa senhora, porque ela é minha ovelha. Ela é minha ovelha. E Deus falou para mim: cuida dela. Eu ganhei o marido dela no leito do hospital, com câncer, o ano passado. Novembro do ano passado, o marido dela faleceu. Uma semana antes eu fui no hospital visitar ele. Ele me escutava nas lives na pandemia, e fazia mais de 20 anos que ele não precisava dentro de uma igreja. Eu levei Santa Ceia, ele estava com a barriga desse tamanho, e ele não podia fazer cirurgia. Naquele dia ele tomou a Santa Ceia. No outro dia a barriga desinchou. No mesmo dia, ele renovou a aliança dele com Jesus. E o Espírito Santo falou para mim: batiza ele. Eu falei: o senhor aceita se batizar? Ele falou: mas como? Eu falei: eu batizo o senhor no leito, porque é profético. Eu derramei a água na cabeça dele, nós cobrimos ele, e ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali a presença de Deus se manifestou dentro daquele quarto, e nós começamos a glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por aquele momento. E passou uma semana, Deus o recolheu. Hoje ele está numa posição de honra. Glória a Deus. E se eu não tivesse aceitado o meu chamado, se eu tivesse esfriado, se eu tivesse voltado atrás, Deus não ia me usar para ganhar aquela vida. Eu ia perder a oportunidade de exaltar o nome de Cristo. E hoje eu não estaria aqui testemunhando esse feito. Porque Satanás, ele não quer que você faça aquilo que tem que ser feito. E Ezequias achou que o que ele já havia feito era o suficiente para colocar ele numa posição de honra diante do Senhor. Mas Paulo diz que só a graça do Senhor nos basta. Miserável homem que sou, porque o bem que tenho que fazer eu não faço, e o mal que eu não tenho que fazer, esse eu tenho feito. Porque de tudo que nós fizermos, nós ainda seremos chamados de servos inúteis. E tem muitas pessoas que acham que já está tudo bem, que já fez demais,
que já serve a Deus há muito tempo, que já entregou muita oferta, que já construiu muitas igrejas, que já pregou demais, que canta demais, porque se a pessoa vir na igreja 3 vezes na semana, já é o suficiente, no outro dia já não aparece, porque se tiver culto de manhã, de tarde, de noite, é uma loucura. Mas eu me lembro, quando eu entregava a minha vida para o diabo no mundão, eu saía de casa na sexta-feira, voltava na segunda, e estava tudo certo. E para Deus, nós achamos que um culto é suficiente. Nós achamos que nós já fizemos demais. Nós muitas vezes olhamos para as coisas e nós temos um olhar acusador. E para Deus, porque o pastor sabe, eu sempre participo dos desafios, então está tudo certo comigo. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa: de tudo que nós fizermos diante do Senhor, é pouco perante o que Jesus fez por nós. Meu Deus. Porque nenhum homem nessa terra vai ter a capacidade de morrer pelos nossos pecados. Nenhum homem nessa terra, nenhum pastor, apóstolo, seja quem for, foi levantado pelo Senhor, vai ter autoridade, autonomia e princípios espirituais para poder se assentar à direita do Deus Todo-Poderoso. A mãe de Tiago falou: Senhor, deixa meu filho se assentar na tua cadeira. E Jesus disse: ele não pode beber do cálice que eu bebo. Então tudo que nós fizermos ainda é pouco para o Senhor. E Ezequias, ele entrou nesse lado, ele deixou Satanás colocar ele num ambiente de letargia, num ambiente de tranquilidade, e esse ambiente é demoníaco. E eu vim aqui hoje repreender esse ambiente na tua vida. Você não vai parar enquanto Deus não terminar a obra dele na tua vida. Você não vai descansar enquanto você não ver a tua igreja cheia, porque ainda falta muita gente para ser salva, tem muita família para ser alcançada, o teu filho ainda não está aqui, o teu marido ainda não está aqui, e Deus ainda não terminou a obra dele na tua vida. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga assim comigo: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar a obra. Amém? Diga para quem está do teu lado: hoje, todos os fascínios espirituais, todas as obras demoníacas, tudo aquilo que vem paralisar a tua vida espiritual, vai ser quebrado em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia! Há muitos prazeres que têm roubado os cristãos, né, irmãos? Quem aqui já teve problema em casa porque deixou a família comendo churrasco e teve que vir para a igreja? É horrível, né? Você tem coragem de fazer isso, irmão? Ai, pastor, Deus não vai brigar com você se você não fizer. Jesus te ama. Aleluia! Uma vez, uma pessoa que eu ganhei para Jesus, um amigo, ele chegou na minha casa ameaçando de morte. E ele falou: o pessoal do crime vai me matar. Segurança não. Chorando, eu orei por ele e falei: eles não vão nem te achar mais. Ele entregou a vida dele para Jesus, ele foi batizado. O casamento dele estava destruído, ele perdeu esse casamento. E Deus começou a fazer a obra. Tirou ele desse emprego louco da noite, deu um emprego para ele maravilhoso, porque Deus é tão maravilhoso. Meu Deus! E nós não desfrutamos dele ainda. E aí, ele começou a ir na igreja, e na época, faz 14 anos, era um salário de uma garagem quando eu comecei. Uma garagem, só que lotava. Era toda sexta-feira o culto. E quando você está mal, querido, a primeira porta de Cristo é a melhor porta do mundo. É assim ou não é? É verdade. Quando você está mal, você toma banho gelado para vir para a igreja. Quando você está na pior, você não vê a hora de ter um culto, e aí você é o primeiro. Ó. A porta está fechada, você está aqui: pastor, chega logo porque eu preciso entrar na igreja. Mas de repente as coisas vão mudando. O tempo vai passando, você já não tem mais opressão. As coisas já não são mais como antes. O mal já não te atinge mais. E aí, nós vamos pegando uma confiança natural maligna. E é essa confiança que vai desagradando o espírito, porque nós deixamos de ser dependentes espiritualmente. E ele foi ganhando confiança. Ele foi ganhando confiança, e ele viu que não aconteceu nada. E que a vida dele melhorou, ele arrumou um emprego maravilhoso.
começou a ganhar muito mais, era dizimista, ajudava a obra. Pastor, o que precisa? Nossa, era maravilhoso. Aí passou um domingo, não veio na igreja, passou uma semana, desapareceu, 2, 3, um mês, 2, eu ligava, mandava mensagem, porque é assim, né, queridos? Quando a pessoa precisa, ela responde todas as mensagens do pastor. Amém, pastor? Pelo menos um amém. Mas quando ela não precisa, esse pastor é muito chato, todo dia ele manda mensagem, eu não aguento mais. Meu Deus! Olha aí. Eu não entendo. Viu? Esse diácono é puxa-saco. Agora eu tenho que andar com o diácono. Eu andava com o pastor, agora eu tenho que andar com o diácono. E quando eu não andava com ninguém? Agora o pastor me mandou numa escala de uma igreja, de um culto que não vai ninguém. Eu gosto de igreja cheia. Porque antes, tudo me divertia, tudo me alegrava. Agora não me alegra mais. Agora eu faço escolhas. Antes eu queria ser a escolha. Ezequias estava pecando e não sabia. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que você semeia na carne, colhe para a morte. O que semeia no espírito, colhe para a vida. E Ezequias começou a entrar nessa letargia espiritual. E esse rapaz, ele sumiu. E chegou um ponto que eu achei que eu estava sendo inconveniente. Porque tem hora, queridos, que eu acho que a gente é inconveniente. Eu acho que em vez de te ajudar, eu estou atrapalhando. Porque te mandar uma mensagem de Deus te abençoe, que o teu dia seja maravilhoso, que os teus caminhos prosperem, que mal nenhum te suceda, que a tua família seja marcada, abençoada, é uma palavra. Eu orei de manhã, consagrei a igreja, consagrei meu povo, a minha família, e te mandei uma mensagem. E ele não respondia mais, porque agora ficou uma coisa normal. É só uma mensagem de um pastor que não briga com ninguém. É a mensagem do meu líder que não fala mal de ninguém, que não vai achar ruim porque eu não respondo, porque ele é educado. É só a mensagem da pastora, que realmente já orou por mim, eu sou grato a ela. Mas sabe, pastor, é que eu estou tão ocupada que eu não consigo te responder. Mas antes eu era a primeira a responder. Antes eu era a primeira a dar a mão. Mas é que agora, sabe, as coisas mudaram. A senhora entende que eu já fiz muito pela obra, viu, pastor? Eu já escutei isso. Quando o senhor precisou, eu ajudei, tá certo ou não? Eu falei, é verdade. Aí um dia, eu pregava em Calcaia. E eu saía tarde da igreja. A época que a Tamires ficava paquerando. Porque ela ficava assim, te amo, e eu ficava feliz da vida, né? Então eu saía tarde. Um dia eu passei na Dona Deola. Eu saía de Calcaia tarde, longe. Nessa época solteirão, né? Sabia que meu coração já tinha dono. Então estava tudo certo. Passei na Deola. Era mais ou menos quase 1h da manhã. Falei, vou comer alguma coisa. Vida de pastor é assim, né? Come a hora que dá. Tá tudo certo. Não mudou ainda, viu, irmão? Aí tô lá. Ele chega. Uau! E aí, meu irmão? Mas era, oi, pastor. Agora, e aí, meu irmão? Beleza, brother? Amém, querido. Tudo bem? Saudade. Me deu um beijo, um abraço de urso. Aí ele falou assim para mim, e a igreja? Pô, preciso ir lá, né? Roupona bonita, tava uma moto top. Eu falei, puxa, capacete. Eu falei, nossa, eu me lembro que há um ano e pouco atrás você chegou na minha casa sujo, fedendo, e agora você está diferente. Deus me abençoou. Aí ele fez uma pergunta para mim. E a gente conversando, comendo, deixa que eu pago, eu queria me agradar, né? Que eu pago, não, o que você quer? Não precisa de nada, eu só vou comer um pedacinho aqui de pizza, vou para casa. Aí ele falou assim para mim, quero te fazer uma pergunta, que eu estava com o pessoal, meu trabalho, que é crente, e uns discutem sobre dízimo, sobre oferta, e falam que vai para o inferno, e não vai, e começou esse papo. Papo de gente que não entende nada de Bíblia e gosta de acusar os outros. Que as pessoas estão mais preocupadas em olhar o teu pecado do que a tua salvação. Querido, olha para a salvação das pessoas. Jesus quer vidas. Jesus quer almas. Aí ele falou, queria te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Se eu não entregar meu dízimo, não der oferta na igreja, Jesus me ama, eu vou ser salvo? Porque isso foi o tema da conversa do trabalho. Imagina isso, pastor. Eu falei, vai ser salvo. Você me garante? Eu falei, claro. Tem algum versículo da Bíblia? Eu falei, tem. Tem um
monte. E mandei para ele vários. Eu falei, a graça, ela é favor imerecido. Ninguém merece. O amor de Cristo, queridos, não está na terra. Não existe ninguém na terra que ama como Jesus ama. E é por isso que nós somos assim imperfeitos. E os anjos não entendem. Porque a gente pisa na bola pra caramba. É verdade. E ele falou, então quer dizer que eu vou para o céu? Eu falei, vai, você é batizado. Se você estiver mantendo a tua fé em Cristo, pode ficar tranquilo. Se é isso que você quer saber? Não, eu creio, Jesus é meu Senhor, sim. Eu estou em falta. Não preciso mais da igreja. Mas a minha vida é do Jesus, viu? Eu não sou mais, não. Eu não estou mais na idolatria. E nem na feitiçaria. É Jesus. Amém, que bênção falar que é de Jesus. Mas então quer dizer que eu não preciso dar dinheiro na igreja? Ei, não. Ele falou, então qual é o problema? Eu falei, o problema é o seguinte. Jesus te ama do jeito que você é. É você que não ama ele. Meu Deus. Meu Deus. É você que deixou de amar a obra dele. Meu Pai. Aleluia. Porque não é dinheiro que faz a obra de Deus. É, Deus, aleluia. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele começou a chorar aqui. A obra dele é feita pelos fiéis, querido. Muitas vezes a igreja paga aluguel atrasado, mas ela não fecha, porque ela é do Senhor. Amém. Muitas vezes a igreja não tem um som perfeito, mas ainda está louvando a Deus. Por pessoas que prosperam e deixam de amar a obra do Senhor. E nesse tempo que a gente deixa de amar a obra de Deus, vai entrando os prazeres. O meu carro é top, o meu tênis é top, o meu celular é de 15 mil, mas a igreja muitas vezes sofre. Mas eu lembro quando eu ajudei a comprar uma lâmpada para a igreja. Bem, querido, continua lá. Deus não esqueceu da tua obra. Mas hoje, a igreja ainda continua sendo igreja. E você voltou a ser o que você não podia ser. E ele começou a chorar. O que a igreja está precisando? Eu falei, a igreja não precisa de nada. Ela continua no mesmo lugar. Ela precisa do teu coração. Porque se o teu coração não estiver no altar, a tua riqueza também não vai estar. Se o teu coração não estiver no altar nas mãos de Deus, não adianta você vir aqui entregar R$1 milhão para comprar o prédio. Porque a tua vida vale mais do que o mundo inteiro. A tua vida vale mais do que o que você deposita aqui financeiramente. Deus. Mas quando eu entendo isso, eu sei das dimensões da obra porque eu sou maduro. Quando eu entendo isso, eu sei o que significa uma porta aberta porque eu sou maduro. Quando eu entendo isso, eu sei o que significa a minha prosperidade porque eu sou maduro. Quando eu entendo isso, eu sei de onde Deus me tirou e aonde Ele me colocou porque eu amadureci. E quando eu entendo isso, eu sei que o que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. E quando eu entendo isso, eu sei a posição que Deus está me colocando. Ezequias era um homem de uma posição de honra. Ele era um rei de Israel. E havia sobre ele uma responsabilidade. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Guarda bem o que eu estou te dizendo. Você vai fazer uma oração que você não fez ainda. Porque ela vai se concretizar na tua vida, na tua casa e na tua família. Sabe por quê? Porque o teu sentimento, se for o sentimento de Cristo, não vai te faltar coisas pequenas e nem grandes. Você não vai sair da igreja por coisas pequenas. Você não vai adormecer nem vai dormir e nem vai ter um sono letárgico e perder exatamente o tempo da igreja na tua vida. Quanto tempo Ezequias deixou Satanás dominar a mente dele? Quanto tempo Ezequias deixou por naturalidade ele viver de elogios naturais? E muitas vezes as pessoas estão saindo da igreja porque ela não é elogiada, porque ela não é reconhecida, porque ela não é vista, porque ela foi exortada, porque foi recriminada, porque isso, porque aquilo. Tudo isso faz parte do teu crescimento, do teu amadurecimento. Porque, queridos, hoje o teu nome está escrito no livro da vida. É isso que importa. Hoje você é servo de Jesus Cristo. Hoje mesmo que você habita o Espírito Santo. Hoje você tem um chamado. Deus te deu um dom. E Satanás não pode arrebatar a tua vida das mãos de Deus. Então, em nome de Jesus, não deixe a chama se apagar. Levanta hoje para que você possa ser uma pessoa requisitada e fazer aquilo que Deus quer que você faça. E nunca mais Satanás colocar esfriamento na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante a tua mão e diga assim comigo: Senhor,
Renova o meu espírito, renova a minha vida, restitui os valores espirituais, porque hoje, neste congresso, eu vou sair daqui com a chama acesa para andar na tua presença e nunca mais ser dominado pelo espírito de confusão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. De palmas ao Senhor. Aleluia. Amém. É até às 9 o culto? Oi? Tem mais 10 minutos aí? Tem meia-noite? É. Amém. Espíritos. Oh, meu Deus. Eu não vou conseguir falar tudo porque eu respeito o horário. Mas eu fiquei escrevendo essa palavra e o Senhor sabe, eu comecei a chorar, porque essa palavra, ela foi para mim. Sabe aonde estava o pecado de Ezequias? Aleluia. Se você puder, abra a tua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Acharam? Eu vou terminar já, porque nós precisamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Há um ambiente de restituição aqui. Acharam? Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que ele disse, Jesus falando: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morto e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, Ezequias. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, nu e cego. O rei de Israel era pobre, nu e cego. O Senhor disse: conheça as tuas obras. E Ele hoje fala em primeiro lugar: volte ao primeiro amor. Porque o primeiro amor, queridos, foi exatamente o que Ele disse para a igreja: lembra de onde caístes e volte às práticas do primeiro amor. Porque o primeiro amor, ele faz você fazer coisas que você não deseja naturalmente. Se você lembrar de quando você chegou na igreja, você faz coisas que realmente são extraordinárias, porque é o primeiro amor. O primeiro amor te coloca com um sentimento que nada pode tirar você da dimensão que Deus te colocou. No primeiro amor você paga um preço, você se doa, você renuncia, e você não se importa com o que vão dizer a teu respeito, porque essa é a vontade de Deus. Eu morri para o mundo e nasci para o reino. Essa é a vontade do Senhor. Custe o que custar, eu vou lutar pela minha casa e pela minha família, e não importa o que aconteceu. No primeiro amor, vão te acusar, vão falar mal de você, e você vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem, o que fazem. No primeiro amor, você está disposto a fazer a vontade de Deus, ainda que isso te custe. No primeiro amor, você é um doador. No primeiro amor, você está disposto a realizar na dimensão do Espírito. Aleluia. Volte às práticas do primeiro amor. Ezequias, ele tinha esse sentimento quando ele chegou. Ele recebeu o título de rei, estava sobre ele a dimensão do Senhor, e de repente ele era rico, mas o Senhor disse que ele era pobre. Conhece alguém milionário que não vai para o céu? Conhece alguém que ama mais o dinheiro do que as pessoas? Sabe qual é o patrimônio de Deus, queridos? Pessoas. Aleluia. O maior patrimônio de Deus. E tem pessoas que estão sendo roubadas, destruídas, porque ainda servem a dois senhores, e não tem como, diz a palavra. Porque se eu for rico, pastor, eu ajudo a igreja. Você não vai ser rico nunca.
Ajude a igreja antes de ser rico, porque quem é fiel no pouco ele coloca no muito. Aleluia! Amém. Porque você é nu. O rei de Israel vestia vestes reais, e tem muita gente se importando com a sua aparência natural, com estética, com isso, com aquilo. Também não é pecado. Você tem que ter um tratamento, você tem que ser vaidoso, mas não ao ponto de ferir o templo do Espírito Santo. Amém? E o Senhor disse: troque as tuas vestes, porque no reino dos céus não vai entrar marca famosa nenhuma dessa terra, porque Ele já preparou as vestes de núpcias para nós. São vestes brancas. A noiva já tem as suas vestes da medida para cada um de nós, e Ele quer que você vista vestes de santidade, porque quando você perde a santidade, querido, qualquer coisa serve. Quando você perde a santidade, qualquer roupa te ajuda, qualquer marca te agrada, qualquer modelo te agrada. Mas quando você tem santidade, só as vestes do Espírito Santo podem caber no teu interior. Amém? Ezequias, ele tinha vestes aos olhos humanos maravilhosas. Eu acredito que as pessoas pagariam preço para ter a roupa do rei. Mas o Senhor disse: compre vestes novas e coloque vestes de santidade. Amém? Porque quem perde a santidade se torna uma pessoa morna. Ela já nem sabe quem ela é mais. Ela já nem sabe o que ela faz mais. Ela não sabe se ela é cristã, se ela é do mundo. Ela não sabe se ela é serva de Deus, se ela serve aos homens. Ela não sabe se ela acredita mais no patrão dela, se acredita na voz do profeta. Ela não sabe se a voz de um feiticeiro tem mais poder do que a oração que tem no altar, porque ela é morna. Ela está em dúvida ainda se essa é a igreja que ela tem que servir a Deus. Não, querida, essa é a igreja que você tem que servir a Deus. Não existe esse negócio de você acha que isso, que aquilo. Deus é Deus de confusão. Deus quer que você tome uma posição, e a posição que Deus age, a posição que Deus fala, é posição de santidade. Os valores espirituais não mudam. O mundo está imprimindo um monte de valores. O diabo está simulando um monte de coisas que está agradando as pessoas, que está trazendo prazeres e que simula até a presença de Deus. Mas só existe uma maneira de você ouvir a voz de Deus: é se você realmente trocar as suas vestes. Amém? Aleluia! Humanamente são vestes humanas, mas interiormente o diabo sabe que as nossas vestes são vestes brancas, lavadas e vermelhas no sangue do Cordeiro. Aleluia! E o Senhor Jesus disse: compre colírio para os teus olhos. Diga para quem está do teu lado: ponha colírio nos teus olhos. Amém? Sabe por quê? Porque ele estava cego, pobre, nu e cego. Exatamente a posição que Satanás coloca as pessoas. Foi a posição que Satanás colocou Adão e Eva. Adão perdeu a riqueza, ele ficou nu e ele não tinha mais visão espiritual. E o diabo está cegando as pessoas, porque quando você tira os teus olhos da cruz, você não consegue enxergar mais a presença de Deus. Quando você tira os teus olhos do altar, você não enxerga mais o reino de Deus como enxergava. E Laodiceia era uma cidade que desenvolvia muitos remédios, e lá existia um colírio que trazia cura para os olhos. E Jesus usa exatamente essa metáfora e fala: olha, Laodiceia, você precisa ter os colírios espirituais para que os teus olhos possam voltar a enxergar a minha presença. Porque muitas pessoas já não enxergam mais a dimensão da obra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: você tem noção, você tem condições de enxergar aonde Deus quer te levar? Aleluia. Você sabe aonde Deus quer te levar? Porque Ezequias, ele enxergou o reino de Israel nas mãos dele, e por um tempo ele já não conseguia enxergar mais tanta riqueza, porque ele estava cego espiritualmente. E hoje eu vim aqui trazer essa palavra de Deus ao teu coração. O Senhor vai curar os teus olhos. Amém? Diga assim comigo: Senhor, cura os meus olhos e me faz enxergar a tua glória. Amém? O profeta Isaías, ele disse: Senhor, eu sou um homem de puros e lábios impuros, porque eu vi a tua glória. Você tem noção que é ver a glória do Senhor, querido? A igreja precisa voltar a ter experiências espirituais. É maravilhoso os testemunhos naturais, porque Deus me deu um carro, uma casa, e Deus vai te dar muito mais. Deus quer te prosperar, Deus quer te enriquecer, porque Ele quer que nós sejamos soberanos nessa terra.
Mas Deus quer te dar valores espirituais. Deus quer te dar visões espirituais. Deus quer que você chegue aqui e fale: pastor, eu quero te contar um sonho. Deus me visitou e eu vi a igreja. Eu vi a igreja cheia, eu vi o Senhor pregando para multidões. Eu vi a igreja transbordando, eu vi o reino dos céus, eu vi a salvação, eu vi a cura, eu vi a glória de Deus. Sabe por que as pessoas não falam mais isso? Grande Deus. Porque elas estão mornas. Meu Deus. Elas estão mornas, queridos. Aleluia. E a palavra fala que o morno, porque não é quente e também não é frio, o morno é tirado para fora, porque tudo que se vomita é porque o corpo rejeita. Aleluia. Meu Deus. O corpo rejeita. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor tem uma restituição para nós. Meu Deus. Estamos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O Senhor tem uma Grande restituição. Deus. Aleluia. Diga assim comigo: Senhor, restitui tudo aquilo que possa ter sido roubado da minha vida. Fala para quem está do teu lado: o Senhor vai te restituir valores espirituais. Valores espirituais. Talvez você nem saiba, Talvez você nem foi saiba. tirado da tua vida. Foi tirado da sua vida. Primeiro, hoje, o Senhor falou no meu coração: Aleluia. o Senhor vai restituir a tua vida espiritual na plenitude. Deus tremendo. Deus vai restituir a tua vida espiritual na plenitude. Aleluia. Amém. Amém. Sabe o que é a tua vida espiritual? É a coisa mais importante que você carrega dentro desse campo. Amém. Um pastor é um homem de Deus. Nunca mais você vai morrer como um homem natural. Você é um pastor ungido, um homem que tem palavra. Você não sabe quem você é. Se você parar de orar, a tua família morre. Quando você tem dúvidas de uma palavra de um homem de Deus, você não vive ela. Mas quando você tem a vida espiritual firmada no altar, passe os céus, passe a terra, as minhas palavras não passarão. Porque o Senhor cumpre a tua palavra. E um homem espiritual sabe o que é ataque espiritual. Uma mulher espiritual sabe que Deus cumpre a promessa. E talvez você está aqui hoje, passando pela maior aflição da tua casa, do teu trabalho. Talvez você está enfrentando um diagnóstico, mas você é uma mulher espiritual. E Satanás não toca no teu espírito, porque ele pertence a Deus. O teu chamado ainda é um chamado que Deus te escolheu para te dar como homem de Deus. Então hoje, o Senhor está restituindo esta unção da tua vida. Pregue o Evangelho, fale do meu nome, abra uma célula. Não tenha medo, não te envergonhes, porque eu sou o Senhor que te uso. Eu te guardo, te tomo pela mão direita e te chamo pelo teu nome. Aleluia! Há uma pedra branca nas mãos de Jesus Cristo. E lá está o teu nome, esse nome é só para quem tem uma vida espiritual. E Satanás, queridos, o diabo tem roubado a vida espiritual de muitas pessoas. Ele pregava, não prega mais. Quantas pessoas já pensou nesse altar e não está mais? Quantas pessoas, amigos de vocês, que hoje poderiam estar aqui adorando a Deus e fizeram outras opções? Só que o altar é teu lugar. O Senhor vai restituir a tua vida espiritual. Você vai ler a Bíblia. Você vai fazer curso. Você vai crescer e falar: Senhor, eu quero a minha vida espiritual. Você é uma mulher de Deus. Você não é uma mulher do mundo. Você é uma mulher de oração. Já não tem calado a boca de tantas mulheres. Mas hoje o Senhor está dizendo: Efatará-te. Ezequias. Em segundo lugar, o Senhor vai restituir a tua alegria. Ezequias virou a cara para a parede e disse: Senhor, lembra-te. O profeta disse: arruma a tua casa, porque acabou os teus dias na terra. Mas Ezequias, ele abriu a boca, que a palavra diz: o Senhor ouviu a tua oração, Ezequias. E hoje Ezequias voltou a ter alegria espiritual. Ele disse: Senhor, me perdoa, porque eu estava desviado. Me perdoa, porque eu não estava olhando mais para o Senhor como eu olhava. Mas lembra-te, Pai, e as misericórdias do Senhor se renovam
Diga assim comigo, em terceiro lugar. Fala algo, em terceiro lugar. Terceiro lugar, O Senhor o Senhor vai restituir vai restituir a bênção da família. a bênção da família. Amém. Amém. Como é que você tem olhado para a tua família? Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos religiosos, cruéis. Muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito porque ele está nas drogas, porque está desviado, porque a gente põe um peso nas pessoas tão malignas. A tua palavra tem peso. Pastor, meu irmão é desviado. Essa palavra mexe muito comigo. E o Senhor falou no meu coração: ore por todas as pessoas que saíram da minha presença. Ore pelas pessoas que te rejeitaram. Ame os que te odeiam de verdade, não da boca para fora. Ezequias disse: Senhor, lembra-te. Eu fui fiel na tua presença. E Deus amou a oração de Ezequias, queridos. Porque Ezequias voltou a ter vida espiritual. Ezequias voltou na presença do Senhor. E Satanás saiu de Israel e perdeu a grande batalha diante do rei da Síria. E eu quero declarar a partir de hoje: o principado de Satanás vai se curvar diante dos teus pés. Você vai fazer a oração que você ainda não fez. Há uma unção poderosa do Senhor aqui. Levante as tuas mãos e ore. E fala: Senhor, restitui o meu sentimento pelo teu altar. Desce aí em mim algum mal, Senhor. Tira toda a vaidade, Pai, do meu coração. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus, declare, queridos, a unção derramada aqui. Restitui, restitui. Restitui esse poder de unção poderoso, Senhor. Há tantas pessoas que poderiam, Senhor, ouvir a palavra da minha boca e não ouviram ainda. Há tantas pessoas que eu preciso ir atrás, Senhor. O meu sentimento não vai morrer hoje. O Senhor está te renovando para um grande novo tempo. Você vai ser um evangelista. O teu ministério vai transbordar para a direita e para a esquerda. Aleluia. Está caindo uma poderosa unção aqui, queridos. Receba. Receba, receba. Anos e anos de fé. Receba. Deixa na batalha, dará. Ele faz de novo. De novo. Fala assim, faz de novo. Acho que houver, Satanás não vai consumir o teu chamado. Satanás vai te levantando corações. Há muitos de vocês que vão pegar fora desse país.
nos ouvidos do Senhor. Um coração arrependido agrada ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você não ama. Que sente essa restituição do teu espírito. Que o Espírito Santo falou no teu coração essa palavra hoje. E que você deseja. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero te dizer. Senhor, eu quero essa restituição. Eu quero que você saia do seu lugar em espírito e venha à frente. Com liberdade, venha à frente. Venha aqui à frente fazer a oração que você não fez. Com liberdade. Vem porque o Espírito Santo está restaurando vidas, chamadas. Venha. O Senhor está restituindo a autoridade espiritual da tua vida. Esse espírito de acusação que tem destruído o teu chamado vai ser quebrado hoje. Em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Venha, nós vamos Jesus. Venha. Venha, Jesus. Porque eu vou te acrescentar anos e anos de autoridade. Essa timidez, essa somação não tem que voltar. Aleluia. Vem, os pastores. Feche os teus olhos. Nós vamos pôr a mão dessas pessoas. Eu quero orar por pessoas que hoje à tarde eu estava orando do Senhor falou no meu coração. Chega uma hora que parece que a oração não flui. E quanto mais você ora, mais levante você tem. Eu quero orar por você aqui, em nome de Jesus. O teu ministério está sendo reativado. Porque tem tantas pessoas, elas conseguem matar o nosso sentimento pelo altar. E infelizmente Satanás trabalha na frieza das pessoas até dentro da igreja. Então vem à frente e receba o Senhor da unção. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por essas pessoas. Os pastores. Tem mais pessoas. Venham. Esse congresso de oração é uma restauração, uma restituição. Em nome de Jesus. Pastor. Espírito Santo, ore pelos inimigos.
essa unção poderosa na tua vida. Receba essa restituição agora. Aleluia. Puro Espírito Santo. Se você tem uma enfermidade no teu corpo, sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Tira de cara do Eu te colocarei no lugar da tua honra. Você me pediu uma posição, eu te darei. Eu te santifico nessa noite. Meu Espírito Santo. Receba essa autoridade, receba a tua cura, receba as tuas revelações, receba. Eu te darei palavras boas. Senhor,
Os teus filhos, eles vão te chamar e vão dizer: eu quero a tua presença. Há pessoas aqui que têm chorado nas madrugadas pelos filhos, porque os teus filhos talvez não estejam perto de você hoje, mas a tua oração tem te colocado perto deles. Uma unção. Há filhos de pessoas aqui que perderam, saiu do altar, queridos. Eu estou dizendo para você essa palavra. Você vai ver os teus filhos pregando o Evangelho, adorando ao Senhor. Porque é uma restituição tão poderosa aqui. Porque Josué disse: eu não pintei servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode tomar, Senhor, tudo que é nosso, porque o que é nosso, Senhor, de precioso é a nossa vida. Dá tudo, Senhor. Dá tudo para Ele. Ele só quer que você clame a Ele todos os dias. Faz um pacto com Ele hoje, de que todos os dias você vai falar com Ele. Levante as tuas mãos, adore o Senhor. Ezequias, ele foi curado, e Ezequias fez um cântico ao Senhor. E ele disse: Senhor, porque tu me curastes, eu entro nos teus atos em adoração, porque o Senhor me livrou da morte e dos meus inimigos. Eu te servirei todos os dias da minha vida. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração, Espírito Santo. Recebe, Senhor, o nosso amor. Em nome de Jesus. Aleluia.
Como valeu a pena rodar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Estar aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Saiu daqui restaurado e restituído pelo Senhor. Que glória do Senhor. Pode se assentar, igreja amada. Que dia que o pastor vai lá em Boituva? Pastor. E o pastor vai lá em Boituva ministrar a palavra. Oh, glória. Meu Deus. Eu pedi para o pastor, para que ele me desse a oportunidade de dar um testemunho. E o pastor pediu para que eu já fizesse esse momento de nós contribuirmos na casa do Senhor. Algo que o pastor falou que me marcou. Se você ama a casa do Senhor, se você ama o Senhor, você está disposto a ser um abençoador da casa do Senhor. Quantos acreditam nisso, digam amém. Provérbios 3:9 diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos, assim se encherão os teus celeiros abundantemente e os anos da tua vida serão muitos. Queridos, quanto mais nós amamos a casa do Senhor, mais nós temos o prazer em abençoar a casa do Senhor. Eu fiz uma oração algum tempo atrás. Eu tinha um desejo no meu coração. A cidade de Boituva é uma cidade muito quente, muito quente. E eu comecei no começo do ano a dizer para o pessoal: gente, nós vamos colocar ar-condicionado aqui, vai ficar um negócio muito gostoso esse tempo aqui. Diga amém. E eu coloquei no meu coração isso. Mas eu tinha um outro desejo no meu coração. Na nossa igreja, o mais velho sou eu. E pareço um menino. Eu sempre lembro do meu pai me dando conselhos. E aí que veio no meu coração: Senhor, eu quero um ancião na igreja. Me traz um ancião para cá. Eu quero alguém que tenha experiência. Me traz um ancião para cá, Senhor. E orava. E aí, há mais ou menos uns 2 meses atrás, apareceu um casal lá, moreninho, todo topzinho, alinhado, cabelinho meio grisalhozinho assim. Aí ele foi um dia, foi embora, passou um tempo, voltou. Aí eu cheguei e disse assim: vocês são da onde? Vieram aqui? Não, nós viemos de São Bernardo, estamos morando aqui, na cidade de Boituva, já faz uns 2 anos. Falei: que bênção, glória a Deus. Aí passou 1 mês. Ele chegou no culto e disse: pastor, eu tentei correr deste lugar. Já faz 1 ano que eu estou indo numa igreja, mas o Senhor falou: não é o teu lugar é lá. E 1 ano eu ia em outra igreja, mas o Senhor falava: volte para lá, eu quero você lá. E ele falou: pastor, estou dizendo para o Senhor, eu e minha família, nós vamos ficar aqui. Já pedimos a bênção para o nosso pastor lá, disse: eu não vou ficar aqui. Deus falou para mim: é lá. Irmãos, aí eu disse na igreja, ainda falei: meu Deus, Deus mandou um ancião. A pastora falou: meu Deus, ele não é tão velho assim, um ancião não. Eu falei: ancião no texto bíblico quer dizer pessoa que tem autoridade por causa do seu conhecimento. E aí eu fui na casa dele, uma casa maravilhosa no condomínio, onde Deus os levou restaurando as suas feridas, levou para a cidade de Boituva. Ele foi tanta saudade em São Bernardo que ele entrou em depressão. E Deus levou Boituva num condomínio lindo, maravilhoso. Ele não entra em depressão por tanta paz que há lá. E aí, irmãos, ele chegou na igreja e disse: pastor, nós vamos ficar aqui, eu e minha família. E pegamos um amor muito grande. Aí ele chegou: pastor, Deus tocou no meu coração de
de dar um ar-condicionado para essa igreja. Aí eu falei, pastor. Aí eu disse, irmãos, chegou a hora do sonho ser concretizado. Aleluia! Isso é um sinal de Deus. Deus lindo. Deus não esqueceu da minha oração. Nós consagramos aqui no altar do Senhor os nossos dias, nossas ofertas. Chegou a hora de nós vivermos esse desejo do meu coração. Falei, irmãos, vamos colocar ar-condicionado. Fui lá, comprei mais 2 ar-condicionados, top, grandão. E hoje de manhã nós acabamos de instalar. A igreja está toda com ar-condicionado. Coisa linda de Jesus. Deus é fiel. O que isso quer dizer? Deus vai realizar o desejo do seu coração. Deus vai realizar o desejo do seu coração. Deus vai realizar o desejo do seu coração. A pergunta é: você ama a casa de Deus? Quem ama a casa de Deus, levanta a mão. Fica a mão levantada. Só abaixa a mão quem não é dizimista e ofertante. Abaixa a mão. Então Deus vai realizar o desejo do seu coração. Levante 2 mãos porque eu quero profetizar. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na palavra do Senhor. Se tu amas a casa do Senhor, Deus ama te abençoar. Este ano ainda você vai viver o sobrenatural de Deus. Te prepara para viver os maiores milagres da sua vida. Este ano você vai viver os maiores milagres da sua vida. Diga para o seu irmão que pode testemunhar, porque eu vou me alegrar muito. Não vai dizer que eu falei, mas eu não posso sair daqui com você sem isso. Conhece Natália? Natalinha, lá de Boituva, que teve câncer, que gastou uma fortuna para ter filhos e Deus não deu. E com Adriano jamais pensava em adotar uma criança. Oraram ao Senhor, me chamaram para conversar. Pastor, a gente está pensando em adotar uma criança, mas demora muito. A juíza disse, olha, vai demorar muito tempo e tal. Mas como Deus é Senhor, que realiza o desejo do coração. Mês passado veio do jeito que ela pediu, do jeito que ele não queria, mas Deus deu, uma menininha de 2 anos, a Rebeca. Eles já são pai e mãe da Rebeca. Estão hoje passeando com a Rebeca. E o Adriano que não queria, está babando, feito criança, ama de paixão, estão felizes abundantemente. Sabe por quê? Porque Deus realiza o desejo do coração. Deus, olha, vai ter gente aqui que vai se surpreender com a velocidade que Deus vai fazer. Fique de pé. É para pegar semente, pastor? Pega a melhor semente que você tem para o Senhor. Levante sua semente